Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela sua audiência, muito obrigado pela sua amizade aqui no canal Ligados no Flu. Você que não é inscrito ainda, você pode fazer a sua inscrição, ajudar o nosso canal. Eu quero deixar aquele abraço para a galera que deixa lá nos comentários o nome da cidade de onde nos acompanha. Infelizmente eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas aos poucos eu vou tentando atualizar o nome das pessoas que vão deixando o nome da sua cidade. Então eu quero mandar um abraço pro Valmir, de Casimiro de Abreu, o Júlio César Bilac em Brasília, o Júnior Passos em Niterói, o Jafer Pompeu em Fortaleza, o José Benedito em Campos dos Goitacazes, o Luiz De Angeli em Guriri, no Espírito Santo, e o José Gilmar em Planaltina. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Bom, pessoal, vamos lá então para analisar essa derrota do Fluminense para o Volta Redonda no Campeonato Carioca. Eu até pensei em fazer uma live após o jogo, mas eu tava tão nervoso que eu falei assim, não, eu vou esperar a adrenalina baixar, raciocinar, pensar com calma, né, para não falar besteira. Eu tenho certeza que você na sua casa também não teve uma boa noite de sono, né, depois dessa derrota, e principalmente pela partida que alguns jogadores fizeram. O Fluminense teve 70% de posse de bola, porém o Fluminense teve muita dificuldade de furar o bloqueio que o Volta Redonda fez, colocando praticamente o time inteiro próximo ao seu gol, né, no seu setor defensivo, bloqueando as ações do Fluminense. O Fluminense tem tido muita dificuldade quando enfrenta esses adversários. Isso já aconteceu o ano passado. O Fluminense, por exemplo, no Maracanã, ele fez jogos contra Atlético Goianiense e contra o América em que ele teve essa dificuldade. E aí, nesse jogo específico do Volta Redonda, alguns jogadores estiveram muito abaixo do que podem render. Me preocupa muito, o Ganso não fez ainda um grande jogo em 2023. Apesar daquele gol que ele marcou contra o Bangu e de alguns poucos lampejos ao longo desse início de temporada, o Ganso não vem bem. O Ganso não está rendendo o que pode, não está jogando tudo o que pode. A gente sabe do potencial do Ganso. Ele tem crédito por tudo que ele fez no ano passado, mas não começou bem o Ganso. O André fez a pior partida dele com a camisa do Fluminense. E eu não me refiro apenas ao gol do Lelê, né, onde ele comete uma falha, talvez por excesso de confiança, ele perde a bola de forma muito fácil. O Lelê roubou a bola dele com uma facilidade incrível, mas não foi só esse lance. O André, ao longo da partida, ele estava muito abaixo do que pode apresentar. Cometeu, inclusive, um lance imprudente em que o árbitro poderia ter marcado pênalti para o Volta Redonda. Errou muitos passes. Então, assim, me preocupou muito a atuação do André. Tomara que seja apenas uma atuação fora da curva, né, mas para baixo, né? E que no próximo jogo o André volte ao seu normal, porque a gente sabe do potencial do André, com certeza hoje um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, e inclusive foi convocado para a seleção, mas nesse primeiro jogo contra o Volta Redonda o André não esteve bem. Outros jogadores também não estão bem. O Keno, por exemplo, não se encaixou ainda no esquema do Diniz. Eu até vi no Twitter algumas pessoas dizendo que o Keno estava muito bem no primeiro tempo. Eu não vi nada demais na atuação do Keno. Pelo contrário. O Keno, para quem acompanhou os jogos do Atlético em 2021, quando o Atlético ganhou tudo naquele ano, não parece o mesmo jogador. Não parece o mesmo jogador. O Keno, ele até agora, né, nós estamos aí na 12ª partida do ano. O Keno, se eu não me engano, entrou em praticamente todas ou todas e não mostrou ainda todo o futebol que ele tem para mostrar. A gente sabe também que o Keno tem muito futebol, tem muita qualidade, mas não mostrou ainda. Ele não se encaixou, ele não se encontrou nesse esquema. E o pior de tudo é que o Keno, jogando pela esquerda, ele tem o Arias, que costuma circular o campo todo, inclusive na época do Luiz Henrique e depois com o Matheus Martins, o Arias o tempo inteiro trocava de posição, né, os atacantes trocavam de posição dentro de campo,
Você vê agora com o Keno o tempo inteiro pela esquerda e o Arias preso na direita, o que tem limitado também um pouco o futebol do Arias. É a minha análise. Tanto é que no segundo tempo do jogo contra o Volta Redonda, houve uma inversão e o Fluminense até melhorou um pouco, mas aí acabou sofrendo o segundo gol. De qualquer forma, eu não tenho visto o Keno acrescentar muito ao futebol do Fluminense, pelo contrário. E todas as vezes que o Lima entra, povoando um pouco mais o meio-campo, o Fluminense melhora, encorpa um pouco mais, ganha um pouco mais de presença no ataque. Então, realmente é um jogador que até agora não mostrou o futebol que tem para mostrar. Uma outra situação que me preocupa muito é a lateral esquerda. O Marcelo a gente não sabe ainda quando vai estrear. Eu acho pouco provável que o Diniz vai colocar ele para jogar o próximo jogo, sábado que vem. Acho muito pouco provável. E temos aí o Alexander, que é um bom menino, promissor, jogador de talento, mas ele não é lateral esquerdo. E nesse jogo especificamente do Volta Redonda, eu achei ele assim, muito tímido, muito preso. Então, assim, me preocupa muito até agora esse posicionamento do Alexander pela esquerda, porque ele seria um jogador que poderia render muito mais pelo meio, de repente no lugar do Martinelli, né, que a torcida pega muito no pé. E a lateral esquerda continua com um problema sério. Na minha visão, na minha avaliação, enquanto o Marcelo não estrear, quem deveria jogar na esquerda deveria ser o Guga. O Guga foi bem contra o Vasco. Tem mais experiência, né? Tem mais minutagem. Então, minutagem não no Fluminense, mas no futebol profissional, coisa que o Alexandre está pegando agora. Então, talvez fosse a hora de dar mais chances ao Guga, enquanto o Marcelo não estreia. Na defesa, David Braz. O Fluminense perdeu o Manuel. O Fluminense tinha que ter previsto isso, né? Que contusões no futebol acontecem. O Fluminense perdeu o Manuel, tem escalado o David Braz, que tem sido substituído todos os jogos, e o reserva que o Fluminense contratou, o Vitor Mendes, simplesmente não joga. Não joga. Aí a pergunta que eu faço é, o Fluminense contratou esse jogador, o Vitor Mendes, pra quê? Pra quê? Porque ele não joga, ele tá indo tão mal assim nos treinos, porque os treinos a gente não assiste. Antigamente, a imprensa podia acompanhar os treinos, hoje em dia não. Hoje em dia a imprensa chega no centro de treinamento, no máximo permitem que a imprensa faça 15 minutos de imagem, acompanhe 15 minutos apenas, e depois os jornalistas têm que ir embora. Não acompanham o restante do treino, dos coletivos, né? Então, a gente não sabe como que está o Vitor Mendes, o nível do Vitor Mendes, porque a imprensa não pode acompanhar os coletivos. Ele não tem jogado. Então o Fluminense precisa urgente de um zagueiro. E eu não tô falando isso não é só pro jogo do Volta Redonda não, porque nem dá tempo. Eu tô falando assim, pro restante da temporada. Porque o Manuel se contundiu, em uma hora ele vai voltar, beleza. Mas o Manuel e o Nino, eles não vão jogar todos os jogos da temporada. O Fluminense vai precisar de outro zagueiro. E eu não sei se o David Braz é esse jogador para ser o substituto imediato deles. E o Fluminense tem procurado aí no mercado zagueiros, mas até agora não conseguiu fechar com ninguém. E a outra situação que me preocupa muito é a questão das opções que o Diniz tem até aqui para o ataque. Ontem, as opções do Diniz para o ataque eram Marrone, Alan, Alexandre Jesus. Alan e Alexandre Jesus não entraram, o Marrone entrou e ainda perdeu a bola. A chance do gol de empate ainda cai no pé de quem? Do Marrone, ele chuta em cima do Wellington Silva, lá lateral do Volta Redonda. Então, enquanto isso, outros jogadores não foram relacionados. Giovani não foi relacionado para o banco e nem o John Kennedy. Então, assim, me preocupa muito essa questão das opções que o Fluminense tem hoje no banco de reservas, na zaga e no ataque. Então, assim, o Fernando Diniz ele tem que parar com algumas teimosias, na minha avaliação, né? Que é insistir com o Keno que não tá bem, de repente fazer a opção pelo Guga na lateral esquerda e parar de insistir com o Marrone. Marrone tá no Fluminense desde o meio do ano passado,
a gente já viu que não acrescentou nada. O Diniz continua insistindo com o Marrone. E é um jogador que a gente sabe que no meio do ano vai embora. Então, eu acho que o Diniz precisa refletir, né? Minha avaliação, gente. Quem sou eu, né? Eu não entendo nada de futebol perto do Fernando Diniz. Não entendo nada. Isso aqui é uma avaliação como torcedor. Né? Então, é assim que eu vejo. Se eu estiver errado, ok, mas é a minha avaliação, né? A minha opinião. Agora, as boas notícias, na minha visão, são duas. Uma é que o Fluminense, para chegar à final do Campeonato Carioca, ele precisa de uma vitória simples. Joga em casa, no Maracanã, e aí é jogo para a torcida chegar junto. É jogo para a torcida comparecer, 40, 50 mil pessoas no Maracanã para empurrar o time para conseguir essa classificação. O Fluminense precisa de uma vitória simples. 1-0, 2-1, 3-1, qualquer vitória dá a classificação ao Fluminense. Empate é do Volta Redonda. O Volta Redonda conseguiu reverter a vantagem que era do Fluminense. E aí, a avaliação que eu faço, a reflexão que eu faço é a seguinte. O Fluminense jogou 2 vezes esse ano com Volta Redonda. 2 vezes no mesmo campeonato. Vai jogar a terceira. O Fluminense já perdeu as 2 primeiras. Não é possível que o Fluminense, com todo o investimento que tem e com todo o respeito ao Volta Redonda, vai jogar 3 vezes com Volta Redonda no mesmo campeonato e não vai ganhar nenhuma. Se isso acontecer, meu amigo, não precisa nem jogar Libertadores. Se o Fluminense enfrentar o Volta Redonda 3 vezes no mesmo campeonato e não vencer nenhuma, não precisa nem jogar Libertadores. Então, assim, o Fluminense tem obrigação de ganhar do Volta Redonda. O Fluminense tem obrigação de ganhar. Vou voltar a dizer, com todo o respeito ao bom time do Volta Redonda. Dentro do Maracanã, com o apoio da sua torcida, o Fluminense, pelo investimento que fez, tem obrigação de ganhar do Volta Redonda no próximo sábado. E, para terminar, a outra boa notícia é que o Lelê é um grande jogador e vai ser reforço do Fluminense assim que acabar o Campeonato Carioca para o Volta Redonda. É um grande reforço. Jogador de velocidade, de força, posicionamento, de improviso, bom finalizador. O Fluminense contratou um grande jogador. E vou falar mais, hein? Pelo que a gente viu do Lelê, principalmente nesse jogo contra o Fluminense, quando ele chegar para fazer parte do elenco do Fernando Diniz, o Diniz vai ter que arrumar um lugar para ele no time. Para ele e pro Cano. Claro, o Cano não tem que sair do time. Mas alguém vai ter que sair para entrar o Lelê. Que o Fluminense não tem um jogador hoje com essa força física, com essa qualidade que o Lelê... No ataque, né? O Fluminense não tem. Então, quando o Lelê for fazer parte do elenco do Diniz, o Diniz vai ter que arrumar um espaço para ele entre os 11, porque ele vai ter que jogar. Pelo futebol que a gente viu, Lelê vai ter que jogar. Excelente reforço para o Fluminense para a sequência da temporada. Bom, meus amigos, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado pela presença. Um grande abraço, até a próxima e boa semana para todo mundo.